Meus amores, tudo bem? Salem aqui com vocês novamente. Então, vou contar uma história bem interessante que me chegou hoje. Essa história está quentinha, saiu do forninho. Me contaram lá de Floripa, da Ilha dos Ingleses, que me contou foi um morador antigo, eles mandaram um e-mail para mim me contando essa história. Essa história aconteceu mais ou menos 20 anos atrás, na Praia dos Ingleses, lá em Florianópolis. Ó, povo de Floripa, povo lindo, que eu amo de paixão. Então, foi na Praia dos Ingleses que habitava Helena. Uma jovem, cheia de vida, cheia de amor, cheia de tudo, sabe? A Helena era uma jovem que estava esperando o momento de poder se casar. Ela conheceu o Tiago quando ela era uma garotinha. Os dois brincavam junto. Os dois faziam brincadeirinhas junto, eles brincavam de pega-pega, tudo no meio de tudo aquela praia, os dois brincavam o tempo todo junto. Cresceram junto, pois praticamente eram vizinhos, sabe? Então, cresceram, chegaram à fase adulta e resolveram se casar, porque se apaixonaram. Um apaixonou-se pelo outro. Isso é uma história bem bonita, né? Geralmente, imagina duas crianças que cresceram junto e eles vão, né, se casar. Olha só que legal. E assim foi a história de Helena com o Tiago. Só que o tempo foi passando e ela estava fazendo todos os preparativos para o casamento. Era um casamento que ia ser cheio, coberto de alegria, de felicidade, porque era muito esperado por ela, né? Imagina. Ela era uma menina que, meu Deus, esperou por anos para poder casar com o Thiago. E eles iam casar finalmente. Só que no dia do casamento dela, do nada, Helena começou a caminhar na beira da praia, vestida de noiva, dizendo que estava ensaiando para o momento de casar. Ninguém entendeu a atitude dela, até porque todo mundo estava envolvido com o casamento dela, sabe? Fazendo decoração, uma coisa e outra. Enquanto a Helena saiu caminhando vestida de noiva, todos ficaram abismados olhando, mas deixaram ela ir. Certo? Pensaram, deve estar ensaiando para ver como vai entrar, né? Na igreja e tudo mais. Deixa ela à vontade. E ela foi caminhando na beira da praia, sentindo umas pedras. Ela entrou lá nas pedras e ela nunca mais voltou. Ela simplesmente sumiu. Então, assim, durante meses, né? Ela foi procurada, procuraram o corpo dela. Ficaram um mês inteiro procurando ela. E no dia do casamento, ainda ela sumir, o noivo saiu aos prantos, gritava igual um louco, queria morrer porque não acreditava que ela tinha sumido justamente no dia do casamento. Por que que ela tinha feito aquilo? Por que que ela sumiu? Por que que ela foi caminhar na beira da praia no dia do casamento? E ela sumiu realmente. Só que depois de um tempo, uns 15, 20 dias, pessoas que passavam por um determinado local, eles sentiam uns arrepios, sabe? Uma coisa ruim. Não era bom o que eles estavam sentindo. Um casal passou também por um determinado local e esse casal também ouviu gritos pedindo socorro. Era tipo uma pedra, umas pedras que tinha, mas era uma pedra que dava lá embaixo no mar. Não tinha acesso, não tinha como ir até lá. Então as pessoas não iam até lá. Até que um belo dia um pescador estava pescando, pescador nativo ali da Praia dos Ingleses, né? Ele estava pescando e ele percebeu um véu branco, uma coisa branca em cima da água. Isso já fazia mais ou menos um mês e um pouquinho que ela tinha falecido. Então ele foi indo, foi indo, foi indo. A maré estava baixa. E ele foi indo até aquele lugar onde ele estava vendo aquele véu. Quando chegou, ele se espantou. Ele encontrou o corpo de Helena. Aí foi, chamou a polícia e tudo mais. Recolheram o corpo dela, o corpo de bombeiro, e ela estava com marcas de quem tinha brigado. Ela tinha sido estuprada e tinha sido espancada e jogada no mar. Mas a pessoa foi tão esperta que a pessoa jogou ela no mar, mas amarrou ela, para ela não aparecer, porque o local onde ela foi jogada era um local onde o mar tinha muita maré alta. Então era impossível alguém encontrar o corpo dela lá. Só que, por um azar da vida de quem fez isso, jogou a Helena e teve a maré baixa. Tudo bem, aí começaram as investigações para encontrar o que estava acontecendo. Até porque embaixo das unhas da Helena existiam pedaços, né? Assim, porque ela lutou com a pessoa. Então eles estavam tentando ver se eles conseguiam decifrar, né, que tinha feito mal para Helena através de DNA. Até porque, como ela tinha ficado muito tempo dentro d'água, então assim, todas as digitais dela já tinham sido comidas por peixe e tudo mais. Ficou bem complicado, entendeu? Para eles desvendarem o crime. E, de repente, um belo dia, quem some? Tiago, o noivo de Helena.
E saíram procurando ele, saíram procurando, procurando. Todo mundo não entendia o que estava acontecendo. Saíram em busca do Tiago e encontraram ele num precipício, na beira de um precipício, num lugar que se jogar acabou, morre lá naquele lugar, entendeu? Então ele disse que ele ia se jogar, que ele não aguentava mais carregar a culpa. E o pai dele chamava, gritava para ele voltar. E ele disse que não ia voltar. Ele disse: eu preciso de encontro dela. Ela não tá me deixando em paz. Aí o pai dele disse: como tu não tá? E o pai dele foi se aproximando dele para tentar pegar ele para ele não se jogar. E ele disse: ela não tá me deixando em paz, ela não tá me dando sossego. Eu matei ela, eu não posso voltar. Eu acabei com a vida dela, eu preciso morrer como ela. E se jogou no mesmo lugar onde ela morreu. Resumindo, o casal morreu naquele lugar. Dizem que aquele lugar é amaldiçoado, que ninguém casa naquela praia. Todas as pessoas, né, depois dessa época, que pensaram em casar, todos casaram em igrejas diferentes, tudo foi para outro lugar. Ninguém casa na Praia dos Ingleses, ninguém faz nada na Praia dos Ingleses. Até casais se passam, né, ali perto de onde ele se matou e onde ele jogou ela. Dizem que é um lugar marcado, tem até uma cruz e tudo, que é para a pessoa não passar lá mesmo, porque o lugar tem uma energia muito ruim. Casais que passam por lá, eles se sentem mal, brigam, discutem, acontecem coisas horríveis. E em noites de lua cheia, todos os pescadores viram a Helena já caminhando na beira da praia vestida de noiva. É como se ela estivesse procurando o Tiago. E isso é uma história muito triste, porque ele matou ela. Simplesmente porque de repente ele não queria casar com ela. Ou sei lá o que for. Qual foi o motivo que levou ele a matar ela? Os dois cresceram juntos. Duas crianças que se criaram juntas. Duas crianças que dividiram a adolescência junto. Iam casar. Ele deve ter atraído ela até lá, sei lá. E ela foi, ele matou ela. Olha o que é você viver uma vida inteira do lado de uma pessoa. Você crescer com essa pessoa. E essa pessoa te mata no dia do teu casamento. E você ia casar com ela. Para vocês verem como a gente não conhece as pessoas direito. Por mais que você ache que aquela pessoa é seu melhor amigo, que aquela pessoa é a pessoa ideal para você, às vezes não é. Infelizmente, a gente se engana. A gente se engana porque se deixa levar pelo coração, pela emoção e não pela razão. E hoje em dia eu procuro sempre deixar minha razão falar alto. Helena foi levada pelo coração. Ela confiava no Tiago porque ela se criou junto com ele. Só que olha o que aconteceu. O triste fim da noiva dos ingleses. Essa é a história de hoje. Eu espero que vocês tenham tirado alguma coisa boa disso. Porque eu conto ela com muito orgulho. Porque nessa história dá pra gente tirar claramente a lição de que nem tudo que reluz é ouro. E nem tudo que você pensa que conhece, você conhece de verdade. Um beijo bem grande da Salem. Até o próximo relato.